E essa noite eu quero compartilhar uma palavra, e essa palavra é um resumo daquilo que eu preguei semana passada. Eu vou começar falando sobre isso. Eu comecei falando sobre homens e mulheres. Quando eu falo homens e mulheres desesperados pela presença de Deus. Não tem como falar do desespero e da presença de Deus. Alguém escreveu todo o resumo da mensagem. E o Valber me mandou todo o resumo da mensagem. A Kelly teve filho hoje, amém? Aleluia. O pastor Márcio orou. Ore por eles. Ela disse que estava sentindo dor. Então eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar algo comigo. Como eu tirei alguns dias de férias, 15 dias. E eu estava viajando e estavam em um lugar maravilhoso, um lugar muito lindo. Eu fiquei impressionado com tantas luzes, com tanta tecnologia, como uma nação, né? Uma nação livre. E eu comecei a orar um dia de manhã cedo e outro dia de madrugada na varanda, muito frio. E eu não estou dizendo isso porque eu sou alguém especial, mas sabe de uma coisa? Eu comecei a orar. Eu levei minha filha para conhecer a Disney, aquele monumento, conheci a Universal, conheci tudo aquilo nos Estados Unidos. Mas sabe de uma coisa? Chegou o momento da viagem que eu estava com saudade daqui da Aliança Jovem. E no dia do culto de casais eu entrei online e comecei a assistir. Galera, vamos para a rua. Eu falei, não, vamos depois que acabar o culto aqui. E eu comecei não estou dizendo que lá não existe a presença de Deus, ok? Mas eu comecei a sentir saudade, sabe, de um toque da presença do Espírito Santo. Então, eu gostaria de compartilhar, semana passada, e não tem como eu compartilhar a mesma palavra, porque eu já compartilhei, mas eu falei sobre homens que conheceram a face de Deus e foram desesperados pela presença de Deus. Eu comecei a falar sobre Moisés, sabe? Moisés, ele viu a sarça ardente, Moisés viu o fogo, Moisés viu algo, sabe? Moisés viu pragas, Moisés viu a nuvem, Moisés viu fogo, Moisés viu muita coisa. E um dia o Espírito Santo, através de Deus através do seu Espírito, chega para ele e diz assim: Moisés, eu te chamei para libertar esse povo, eu te chamei para fazer algo, eu te chamei para tocar, para você ser marcado, aquele negócio todo. E Moisés diz o quê? Senhor, mostra-me a tua glória. Beleza, eu vou te mostrar minha glória, Moisés. Deus repousa sobre Moisés algo muito poderoso. E Moisés diz assim: Senhor, o Senhor está me chamando para liderar a Aliança Jovem. O Senhor está me chamando para liderar a rede de casais. O Senhor está me chamando para ser um pastor nessa cidade. Senhor, mas não me faça ir sem a tua glória, se a tua glória não for comigo. Se a tua presença não for comigo, porque a tua presença é tudo que eu tenho. E sabe de uma coisa? A nossa geração é uma geração que tem feito muitas coisas na força do braço. Sabe por quê? Porque cresceu e ela não precisa mais ouvir a voz do Espírito. E Romanos 12 diga assim: olha, eu rogo para que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 8 também diz que nós devemos andar em espírito e não na carne. E nós somos uma geração, e quando eu falo que nós somos uma geração que sabemos fazer tudo, porque tudo está pronto. Tudo está pronto. Então, eu estava em um lugar, e eu conversei com muitas pessoas, que eles não precisam de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm tudo.
Eles têm tudo. Eles têm tecnologia, eles têm conforto, eles têm as ruas maravilhosas, ele tem um cata-lixo maravilhoso, eles têm tudo. Eles têm uma igreja maravilhosa, que eles usam a igreja como uma missa no domingo. E quando a igreja está chatinha, ela concorre com muitas outras coisas. 5 parques da Disney. SeaWorld, os golfinhos pulando. Porque é muito fácil, muito mais fácil. Então sabe de uma coisa, eu tenho orado e eu voltei com esse sentimento, que nós precisamos ser uma igreja marcada, e um dos lemas, e uma das missões da igreja Nova Aliança, é ser uma igreja do Espírito, uma igreja que busca no Espírito, liberdade, santidade, mas uma igreja livre, que se move pelo Espírito de Deus. E a minha pergunta hoje para você, quantos anos que você tem de convertido aqui? 5 anos para baixo, levanta a mão. 10 anos para baixo. 10 anos para cima. A palavra de Deus conta a história de 2 homens, que eles nasceram dentro do... O culto hoje não está online por causa dessa reforma. Eu posso descer, eu posso ficar livre hoje, né? Só a menina da câmera que vai tirar a onda minha depois. Vai se aquietar lá agora. Então, nós somos uma geração que nós temos isso, e essa geração, talvez de 5 anos para baixo, de 10 anos para baixo, eu tenho convicção que foi uma geração que foi tocada pelo Espírito. E a minha pergunta é, qual foi a última vez que você foi tocado pelo Espírito? Não aqui dentro da igreja, na hora daquele êxtase do momento do louvor. Responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você sentiu na pele a presença do Espírito Santo? Que você sentiu no seu coração a presença do Espírito Santo? E eu falei isso semana passada, que o Espírito Santo não é um arrepio, não é apenas uma lágrima, não é apenas um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma parte de Deus que foi deixada aqui na terra. Sabe para quê? Para nos consolar, para edificar, para nos trazer convicção de arrependimento. E eu falei isso semana passada. Os discípulos estavam desesperados quando Jesus diz: olha, eu estou indo para o Pai, eu estou subindo para o Pai. Como é que vai ser, Jesus? Como é que vai ser agora? Ele fica tranquilo. Felipe, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque vocês não vão ficar só. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. E eu falei sobre um homem chamado Leonardo Ravenhill, e eu falei do livro Porque Tardo Pleno Avivamento. A cada encontro que temos com Deus no lugar secreto, Ele tira algo nosso e coloca algo dele. Você pode dizer isso? A cada encontro, diga, a cada encontro que eu tenho com o Espírito de Deus, no lugar secreto, Ele tira algo meu e coloca algo dele dentro de mim. E a minha pergunta é, como anda o seu encontro com o lugar secreto? E eu vou indicar mais um livro para você essa semana, se você puder comprar e ler. Uma Vida no Espírito, de Charles Finney. É um livretozinho desse tamanho assim, ó. Uma Vida no Espírito. João 14, 15 a 21. João 14, 15 a 21 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos,
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou com meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Heloísa Rosa. Eu estava imaginando a música, sim ou não? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é muitas namoradas, é muitas moradas. Amém? Aleluia. Então os discípulos, Filipe chega para Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai. Evelyn, mostra-nos o Pai. Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai. Porque nós somos uma só pessoa. Ele habita em mim, e Ele habitará em vocês, e Ele estará em vocês para sempre. Não perturbe o coração de vocês. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês terão o Espírito dentro de você, e Ele vai ensinar vocês em toda a verdade. Jesus passa um tempo, morre na cruz, sobe aos céus. Os discípulos começam a ficar desesperados e diz assim: mestre, nós estamos debaixo de uma palavra de Joel, e a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Diga, sobre toda a carne. Não é sobre os pastores, não é sobre líderes, não é sobre supervisores, é sobre toda a carne. E se aí dentro de você bate um coração, o coração de Jesus bate assim. Toda a carne. Então, nós estamos debaixo de uma promessa. Só que o problema é que nós estamos vivendo tanto de promessa, tanto de Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, e começa a viver tanto de promessa que esquece de viver os cumprimentos das promessas. Então, Jesus disse assim: fique tranquilo. Take it easy, quem fala inglês, take it easy, Herbert? Relaxa. Keep calm. Fica tranquila, Stephanie. Fique aqui. Atos 1, 7 e 8. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Os discípulos estão perguntando: quando será o Armagedon? O Apocalipse, quando será? Quando será que tu vai vir, vai virar as mesas, vai destruir tudo? Quando? Quando será o fim dos tempos? Será que já chegou, pastor, o fim dos tempos? Será que a família Rockefeller vai dominar o mundo? Pastor, será que os Illuminatis vão dominar o mundo? Jesus diz assim para eles: fica tranquilo. Quando é que o Palmeiras vai ganhar o Mundial, pastor? Não vigiou, né, Dean? Quando, Senhor? Keep calm. Fique aí. Até que vocês sejam revestidos de poder. E descerá sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
Fiquem calmos, vocês estão desesperados. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. E não apenas só descer sobre vocês. O Espírito Santo agora vai morar dentro de vocês. E vocês serão minha testemunha. Antigamente o Espírito Santo apenas se manifestava através de Deus, através da arca, através do sacrifício, através do fogo, através do altar, através das bacias dos sacerdotes, da roupa sacerdotal. Agora não. Agora o Espírito Santo habita dentro de mim. O Espírito Santo agora mora dentro de mim. E Ele é uma pessoa. Ele é a parte de Deus. E a Bíblia diz em Atos que nele eu existo, nele eu vivo, nele eu me movo. Nós somos uma só pessoa. Ele está dentro de mim e eu permaneço nele. E eu produzo frutos porque Ele está dentro de mim. E quando eu sou tocado pelo Espírito, eu sou uma testemunha viva do seu poder em todos os lugares. Quantos aqui foram tocados pelo Espírito? A palavra do Senhor diz, em Romanos, quando Ele diz assim, olha, vocês são nascidos do Espírito. E todo aquele que é nascido do Espírito se torna filhos. E essa palavra filhos no original significa filhos maduros. Significa, sabe, filhos maduros de Deus. Então, sabe, a nossa geração é uma geração que tem muita coisa. E sabe, o meu desespero como pastor, como líder, sabe, é porque um dia, sabe, eu fui tocado pelo Espírito de Deus, irmão. E eu sei que nem todo dia eu vou cair aqui e ficar babando. Mas você sabe que existe alguns lugares na presença de Deus, que quando você senta, que quando você se aquieta, eu imagino Elias na caverna, sabe? Alguém já leu o texto de Elias, que ele está desesperado, com medo de morrer. Aí vem um vento forte, e ele acredita que é Deus. Aí ele vem uma tempestade. Aí vem uma brisa suave. Então, para alguns, ele é um vento impetuoso. Para outros, ele é uma brisa suave. Para outros, ele é fogo consumidor. Para outros, ele é o Espírito da paz. Para outros, ele é o rio que flui no seu interior. Para outros, ele é a chama que queimava a sarça no deserto e não se consumia. Para outros, ele é, sabe, o Deus eterno. Para outro, ele é o Deus da paz. Para um, ele é o Jirê, a provisão. Para outros, ele é o Rafá, o que cura. Para uns, ele é o Tesequenu, aquele forte na batalha. Para outros ele é o El Shaddai, o Deus poderoso. Para outros ele é a raiz de Davi. Para outros ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus forte que nunca perdeu uma batalha. Ele é o Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? A minha vontade aqui não é que você tenha uma experiência de culto, e eu luto por isso aqui dentro. A minha oração é para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. E sabe qual é a nossa tendência, irmãos? A nossa tendência é apagar a chama do Espírito em nós. Como, pastor? Como? Eu estava conversando com um casal. E esse casal tem tudo. Tudo. Carro top na garagem. Uma vida confortável. Tudo do bom e do melhor. Tudo da Apple dentro de casa. Tudo. Fiquei, Senhor Jesus, nem para o Senhor tocar no coração dele, para ele me dar daí. Tudo. Mas sabe de uma coisa? Nós começamos a compartilhar sobre o Espírito Santo. E nós nos pegamos chorando no meio da sala.
Aí não tem nada quando Ele vem, né? Quando nós cantamos, quando Ele vem. Quando Ele vem, tudo fica tranquilo. Quando Ele vem, aqui, nada disso aqui importa. Quando Ele vem, sabe, a única coisa é você e Ele. Não existe outra voz, não existe outro amor, não existe outra chama que queime tanto como Ele. Só que nós precisamos entender que não é apenas alguns momentos. Ele precisa fluir dentro de nós como um rio, 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 como um rio. E sabe qual é a nossa tendência? Ao passar dos anos, a nossa chama se apagar. A W. Tozer, um escritor antigo, ele diz assim: eu gosto de ver um novo crente antes que ele ande com um velho crente. Tu já viu aquele cara que está acomodado? Alguém já chegou do encontro? Estou em chamas. Burn, 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 estou em chamas. Vem aqui, Cleito. Eu estou em chamas. O Cleito é um crente velho. Quando eu falo crente velho, eu não estou falando de um crente maduro e tal. Eu estou falando daqueles crentes que se acomodou. Lembra de Ofni e Finéias na casa de Deus? Alguém lembra da história? A Bíblia diz que a lâmpada ainda não havia se apagado. A presença de Deus estava lá. A arca estava lá. E eles estavam brincando na casa, comendo do sacrifício. O seu pai Eli já era velho, sem visão, gordo, sentado no lugar de costume. E eu estou queimando, Cleito. Burn, burn, burn. Aí o Cleito chega para mim e diz: um dia também eu já fui assim. Alguém já ouviu isso? Relaxa, pastor. Então o Cleito se tornou um homem frustrado, com as decepções, talvez, da igreja, dos homens. E ele chega e diz: pastor, já fui assim também. Já fui assim também. Se livre dessas pessoas, pelo amor de Deus. Se livre dessas pessoas, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo para você abandonar ela, não. Eu estou dizendo para você ser uma chama que queima o coração dela também. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele não é apenas para o domingo do encontro. Ele não é simplesmente para aquela conferência mega power ultra. Não, o Espírito Santo é para todos os dias da sua vida. Sabe, quando você estiver andando pelo caminho. Sabe, quando você estiver andando nas ruas. Quando você estiver na escola, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, dentro do seu carro. Sabe qual é um dos momentos que eu mais gosto? É quando eu estou sozinho no carro. Não pode ficar dopado não, senão bate no carro, né? Mas sabe, aquele momento que está só você e ele. Ou quando você está, sabe, eu gosto de orar deitado com o rosto no pó. Eu já deito, coloco a cara no chão mesmo e oro. Eu oro assim. Sabe de uma coisa? A minha oração hoje é para que você seja marcado pelo Espírito. Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Coisa que foram selados. Coisa que foram selados verdadeiramente. Esse dia nós estávamos orando aqui na quinta-feira, nós temos oração toda quinta. E Deus me deu uma palavra. E a palavra foi, sabe, quando eu vejo essas crianças aqui na Aliança Jovem, você já prestou atenção que aqui a Aliança Jovem, ela é igual uma arca de Noé. Ela tem todo tipo de bicho.
ela tem gente mais velha, mais nova, ela tem a criança, ela tem, sabe? E sabe de uma coisa? Nós estávamos orando pelas crianças aqui. E o diabo, ele é milenar. Eu vi um blogueiro aí dizendo que não era para falar do diabo nem do inferno. Eu vou falar do diabo e do inferno aqui, porque a Bíblia não mudou. O diabo é milenar. E sabe o que o diabo quer? O diabo quer destruir os nossos filhos. Porque o diabo tentou destruir Jesus, o diabo tentou destruir Moisés, toda a geração dos primogênitos dos homens, o diabo tentou destruir, sabe por quê? Porque Moloque sobrevive do sangue das crianças. E sabe de uma coisa? E quando eu falei, não simplesmente só das crianças naturais, mas daquilo que Deus está gerando para o futuro da nossa geração. Então nós precisamos nos levantar como homens e mulheres, você mulher, cheia do Espírito de Deus, para mudar a nossa geração. E sabe como é que você muda? Eu falei assim, eu quero que os meus filhos, sabe, nasçam no meio do fogo. Que os meus filhos nasçam no meio da presença, que os meus filhos nasçam aqui mesmo, sabe, tem muitos pais que tiram os seus filhos da igreja, tem muitos pais que, não, tem um culto hoje, não, meu filho dá muito trabalho na salinha, eu não vou levar não, aí ele vai lá para Beira Rio. Mas nós precisamos ser uma geração que mostre para os nossos filhos uma coisa. Um dia eu cheguei em casa, estava a Ana Beatriz falando em línguas. Uau! Seja tocado pelo Espírito. Se for pelo menos da carne, fala. Pelo Espírito. Não entristeça o Espírito Santo, sabe? Tem muitas pessoas que têm entristecido o Espírito Santo. Como? Com o modo de viver, com o seu modo de viver. E a pergunta, eu não quero trazer um peso de condenação sobre vocês, mas eu quero te perguntar, o que você tem feito com a responsabilidade que o Espírito de Deus repousou sobre a sua vida? Isaías 61, não vou ler, Lucas 4, é o mesmo texto, 4, 6 a 19. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, Isaías 61 diz esse texto. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Vocês lembram quando Jesus foi batizado? E eu falei isso na Aliança Jovem, sábado passado. Para mim na Bíblia, eu amo os homens da Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Eu amo João Batista. Amo Pedro, porque parece um pouco comigo. E amo João Batista. Irmãos, me diz uma coisa. Quantos aqui estariam preparados para viver pouco tempo do seu ministério, sabendo que outro iria vir? Quantos aqui iria viver e ia se alegrar, Leandro, com alguém que vai nascer daqui a pouco, e talvez ele vai ser levantado mais rápido do que eu, ele vai fazer algo mais rápido do que eu, ele vai ser ungido mais rápido do que eu, ele vai ser preparado mais rápido do que eu. João Batista chega para Jesus Cristo e eles estão lá, Jesus vai chegando e diz: João, eu quero ser batizado. João Batista diz: não, que é isso? Eu não sou digno, porque João 3,
Do 28 em diante, João está dizendo assim: é necessário que eu diminua e ele cresça. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, porque eu vos batizo com água, mas virá outro muito mais forte do que eu, que batizará vocês com fogo. Jesus olha para ele e diz: calma, João Batista, você precisa me batizar, rapaz. Sabe por quê? Para que se cumpra toda a Escritura. Sabe o que acontece, irmão? Jesus se ajoelha no lugar do batismo. João batiza ele. Jesus levanta. O que é que desce sobre ele? E descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Jesus. E o que é que o Espírito faz? Confirma. Este é quem? Este é quem? Meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E isso é uma confirmação. O Espírito Santo confirma Jesus. A partir daquele momento, irmão, Jesus começa a o quê? A aparecer. E João Batista sumir. Por isso que eu amo João. E um dos textos que eu amo é quando João está preso. Ele está na cela e diz assim: é ele mesmo? Alguém vai lá onde ele e pergunta se é ele mesmo. Porque eu dei a minha vida por isso. Eu dei o meu propósito por isso. Vai lá e pergunta para ele. Jesus responde o quê? Diga para ele que os cegos vê, os coxos andam, e as boas novas têm sido pregado do reino. Sabe de uma coisa? Nós precisamos ser uma geração que está preparada para outros se levantar, mesmo que talvez eu não veja aquilo que Deus irá fazer. Eu estava no acampamento antes de viajar, e eu falei isso na reunião do Contramão. Eu me senti como se eu estivesse dando um bastão para essa próxima geração. Olha que eu não sou velho, eu não vou sair da igreja, eu não vou embora, amém? Mas eu senti no último dia como se eu estivesse dando um bastão para eles. Porque você pode me dar todas as características da sua vida que você quiser dar para mim. Tudo que você quiser dar para mim. Que a voz dele é enjoada, que ele é enjoado, que ele é não sei o quê. Pode dizer o que você quiser. Mas a minha meta de vida é que você nunca vai dizer: o pastor Joane era um homem frio. A minha oração todos os dias é: Senhor, me faz um homem quente. Um homem quente. Pode retirar tudo de mim. Pode retirar tudo de mim. Davi, no Salmo 51 diz: mas não retira de mim teu Santo Espírito. Coloca dentro de mim a alegria da salvação. Então meu desejo hoje é que você seja uma geração que ande pelo Espírito. Que você não ande pelas suas emoções. Que você não ande pela razão. Que você não ande segundo a sua carne. Que você não ande segundo o que eu acho, o que eu penso. Mas você ande segundo o Espírito de Deus. Ele me disse, eu tenho convicção. Essa é a voz dele. Ele falou comigo. Nada arranca isso de mim. Nada tira isso de mim. Quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito, sabe, eu fui tomado de uma santa convicção. Que sabe que muitas pessoas no meio do caminho disse: não, o que tu está vivendo aí é mera emoção. O que tu está vivendo aí é um êxtase. O que tu está vivendo aí é tua alma no ápice, não sei do que lá. Não, o que eu estou vivendo aqui é um toque do Espírito de Deus que ninguém arranca de mim. E você precisa ser tocado por esse Espírito.
Eu tenho mais de 20 anos de caminhada com Cristo. E eu já falei isso várias vezes, eu não nasci na igreja. Eu não conhecia as coisas do Espírito. Mas sabe de uma coisa? No dia que eu me converti, pastor Márcio. No dia que eu me converti, que eu vi alguém falando em línguas na igreja, eu não fiquei com medo. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Eu quero essa marca na minha vida. Eu quero esse selo. Cânticos diz: põe-me como um selo sobre o braço. Põe sobre um selo sobre o meu coração, porque o teu amor é mais forte que a morte. Eu quero esse selo. O Espírito Santo é comparado a um selo que nós acabamos de ler. Eu quero esse selo. Sabe qual foi uma das primeiras experiências? Eu quero falar em línguas. Eu quero falar em línguas. Eu quero falar em língua, Espírito Santo. E eu comecei a orar dele 40 dias de jejum, pedindo para o Espírito Santo, para ser batizado pelo Espírito Santo. Eu quero. Eu não estou dizendo que você tem que orar 40 dias, ok? Ele pode vir de repente sobre a sua vida hoje. E eu não estou dizendo que você não é batizado por você não falar em línguas. Mas busque o falar em línguas. Busque os melhores dons. Busque a interpretação. Busque isso, Aliança Jovem. E sabe de uma coisa? Eu estava num acampamento de carnaval. E eu já estou encerrando. E tinha um pastor que pregava. Até hoje eu vejo alguns banners dele aí, eu não sei. Eu acho que ele mora em Araguaína, pastor Washington Luiz, da Assembleia de Deus. E eu lembro que ele pregava assim: fala, papai. Fala. Eu quero. O que o senhor quer? E eu disse: eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E nós estávamos no acampamento, aquelas tendas feitas de palha. Não tinha estrutura. Não tinha um telão de LED. Não tinha luzes. Tinha uma caixinhazinha amplificada que... olha a laranja, olha a laranja, olha a laranja. E sabe de uma coisa? Ele disse assim: o Espírito Santo vai batizar algumas pessoas aqui. Na hora que ele falou, o Espírito Santo de Deus vai batizar algumas pessoas, eu coloquei em pé e disse: eu quero, é hoje. É hoje. É hoje, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a orar. E eu sou pentecostal, meu irmão. E aí eu achava, pastor Márcio, que quanto mais aleluia, glória a Deus eu desse, mais eu era batizado. Então eu comecei: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor, eu amo a tua presença, eu quero ser tocado pelo teu Espírito, eu quero ser marcado pelo teu Espírito, eu quero ser abraçado pela tua glória nessa noite. Eu quero, Senhor. Eu quero derramar minha vida por completo nas tuas mãos. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero receber essa marca em meu espírito. Quando eu abri o olho, depois mais ou menos de 1 hora, Evelyn, eu estava no chão. Parece que eu estava dando um ataque epilético. E eu comecei a falar em línguas. Era feia a língua. Era feia, irmão. Era feia. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo nos aperfeiçoa. Lembra quando você falou em línguas a primeira vez? Meu Deus, eu não vou nem falar aqui. Alguém fala em línguas e você... Mas sabe de uma coisa? Quem fala em espírito, quem exercita o dom de falar em línguas, o seu espírito começa a clamar ao Espírito de Deus o que a sua carne não consegue pedir.
Por isso que quando nós estamos orando, que nós começamos, eu não sei você, mas eu estou andando na rua, parece que um negócio toma dentro de mim, sabe? E algumas vezes parece que eu mesmo tenho uma interpretação do que eu estou orando, sabe? Não sei se você crê, eu creio, porque eu vejo. E sabe, e eu começo a orar, e eu começo a orar por pessoas, e sabe, Deus começa a trazer pessoas na minha memória, e eu começo a orar, talvez em guerra, talvez num tom maior, talvez num tom menor, mas sabe de uma coisa, parece que o meu espírito é renovado, sabe, mas o problema é que muitas vezes nós achamos que o falar em línguas é só para o domingo, quando o pastorzão renomado vem e diz, fala em línguas, aí você, você precisa andar em espírito, andai em espírito, fique em pé.